Vamos ver. Vou atualizar aqui para ver se a gente já está online. Agora eu acho que sim. E para ver se a gente já está online. Sim, estamos online. Deixa só eu colocar aqui o aparelho para que eu possa acompanhar os comentários. Quem for entrando aí, meu boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Eu preciso lembrar que essa live a gente está realizando na nossa página aqui no Instagram, @trp.oficial. E sim, em até 48 horas, essa live depois vai estar disponível também em nosso canal secundário, né, o canal TRP2. Então, eu vou pedir a todos aí, caso não sejam inscritos, né, até por uma questão de segurança, caso perca a live, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, pode se inscrever lá no canal. Inclusive, na nossa bio tem um link para você já ser direcionado para o nosso canal, certo? Boa noite a Rosana Tereza que está entrando, boa noite. Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Black Wolf também chegou aí, Black Wolf Frequencer chegou também, boa noite. Baú da Cigana acabou de entrar. Deixa eu ver se eu consigo acenar para vocês aqui para a gente iniciar nossa live. Nossa live, ela tem mais ou menos um tempo de duração em torno de 1 hora, sempre a gente trazendo temas, aonde eu aqui acabo discorrendo, né, sobre o assunto, eu acabo falando sobre o assunto, em torno de 40 a 50 minutos, depois abro um espaço para que vocês aí possam perguntar ou até mesmo conversar, ou enfim, tirar alguma dúvida. Eu tô com meu mini copo, né, com minha Coca-Cola, para que a gente possa iniciar essa live, tá? A Tatiana também entrou, boa noite. Eu sempre dou um tempinho, pessoal, eu vou até colocar aqui o cronômetro para me ver. Eu sempre dou um tempinho aí de pelo menos 5 minutos para que o pessoal entre. E assim, a gente de fato, né, de forma oficial, a gente possa iniciar a live. Hoje a gente vai falar de uma coisa que tem sido rotina, as perguntas em privado, que é sobre servidores, né? Tanto que o tema da live é servidor, servidor meu. É uma forma singela, amorosa, para que a gente possa aí discorrer sobre o assunto, falar, onde eu vou falar de fato o que é um servidor, né? O que poderia caracterizar um servidor, né? Como se dá muitas vezes a criação. Óbvio que eu não vou estar aqui abordando de uma forma ampla, porque isso caberia a um curso, né? É uma das coisas que a gente tem como sonho, como meta de repente realizar, um curso falando acerca de servidores. A gente vai falar sobre estrutura e a gente vai falar, por fim, sobre a questão dos perigos, né? Porque tudo que envolve magia tem a questão do perigo. Antes de começar, inclusive essa live ela vai ser um pouquinho maior, porque eu quero falar um assunto antes com vocês, né? Eu tô corrigindo não, eu tô na verdade organizando o meu outro perfil para que eu deixe público. E a gente vai vendo que com o tempo, pessoal, a gente acaba criando uma linha do tempo, né? E eu ali, vendo algumas imagens, vendo alguns textos, eu vi um provérbio africano muito bom e que eu queria, na verdade, compartilhar com vocês. Esse provérbio africano que eu coloquei tem muito tempo, acho que tem mais de 2 anos. Ele diz o seguinte, ele fala que nós só entendemos que nós somos pequenos, nós só nos colocamos quando pequenos, porque nós muitas vezes não conseguimos dormir ainda com um mosquito, né? Ou seja, a gente acha que é pequeno até o momento que a gente não dorme com um mosquito. E esse provérbio africano, ele é fantástico, depois eu vou até transcorrer ele, né, de forma literal mesmo lá no canal TRP na aba comunidade. Eu acho perfeito, porque muitas vezes eu vejo que o número de visualizações aqui no Instagram, principalmente, mesmo tendo um número maior do que no canal TRP, né? O canal TRP, por exemplo, e outras plataformas, a gente tem um número pequeno de visualizações, né? E esse número pequeno, ele faz parte de todo o jogo, o game, faz parte do game.
Afinal de contas, o YouTube ele não notifica todos os inscritos, né? O Instagram, apesar de notificar uma quantidade maior, mas não notifica todos os inscritos. E aí a gente parando para pensar sobre isso, e eu estava refletindo bastante, inclusive eu fiquei com muita vontade de fazer uma live mais cedo, só para falar desse assunto, e acabou que eu nem fiz pela correria do meu dia a dia. Tanto que eu atendi as pessoas, adiantei meus atendimentos hoje para que eu pudesse descansar. Então o stories que você viu, eu tava assim, tinha acabado de tomar banho, tinha sentado aqui para poder organizar até o roteiro, e eu tô muito contente com relação a isso, por causa desse provérbio. Muitas vezes a gente é tão pequeno, mas a gente consegue incomodar as pessoas, né? E mais ou menos isso que ocorre em dias atuais. Às vezes, eu que sou um canal pequeno no YouTube, que sou pequeno também no Instagram, até em termos de visualização, às vezes a gente acaba chamando a atenção no sentido de incomodar algumas pessoas só porque a gente expõe o que nós pensamos, o que nós praticamos, o que nós temos como crença. E isso tudo tem a ver com o que a gente vai falar sobre hoje acerca de servidores. Porque para você criar um servidor, você precisa ter não só um equilíbrio na questão da sua psicoesfera, da sua mente. E aqui a gente não está falando da massa em si, né, do cérebro, mas da mente em si. A gente precisa ter equilíbrio e a gente precisa ter crenças, né? A magia, ela também necessita disso, ela se alimenta do nosso imaginário e das nossas crenças. A magia, ela brota muitas vezes do que nós acreditamos. Ela, na verdade, muitas vezes gera uma ação do que nós acabamos acreditando, né? E muitas vezes eu expresso isso não como forma de menosprezar pessoas que fiquem em cima do muro, pessoas que falem demais e que não digam nada, mas muitas vezes eu expresso e isso acaba, mesmo eu sendo esse mosquitinho dentro de um quarto, fazendo aquele barulhinho básico de moto que passa sem descarga na rua, sabe? Fazendo aquela zoada, aquele barulho. A gente acaba meio que chamando a atenção dessas pessoas a esse ponto, né? Delas se chatearem. Então a gente acaba entendendo que mesmo sendo pequeno, deixa eu abrir aqui a tela do computador que fechou. Mesmo eu sendo pequeno, a gente acaba incomodando. E esse incômodo vem pela informação sólida que muitas vezes a gente traz. Então isso nos traz uma certeza de que o caminho está certo que a gente está percorrendo. Mesmo, e repito e torno a dizer, mesmo muitas vezes isso me deixando triste, porque ninguém quer fazer vídeo para botar num cartão SD e engavetar. A gente quer que mais e mais pessoas assistam, mais e mais pessoas tragam feedbacks, mais e mais pessoas tenham acesso e de repente até mude, né? De repente até mude a sua própria vida. Então, eu queria começar dessa forma, dizendo a vocês, para a gente contextualizar o tema de hoje, que se vocês não acreditarem, de nada adianta qualquer processo mágico que você vá realizar. Eu estou sendo categórico nisso e eu preciso contextualizar que eu não sou dono da verdade, não sou o conhecedor de tudo, não, longe de mim isso, mas de acordo ao material que eu passo, dá uma olhadinha para mim, filha, por favor. De acordo ao material que eu passo aqui na internet, e isso vale para todas as redes sociais, é preciso a crença. Então eu afirmo e reafirmo que é necessário. Esse negócio de você dizer que você não acredita se existe ou se não existe, para mim das duas uma. Ou são pessoas que realmente não têm capacidade alguma, e eu vou falar num vídeo, não aqui, mas no YouTube, eu vou falar sobre o perigo que vocês correm seguindo esse tipo de gente, né, seguindo esse tipo de pessoa, mas, ao mesmo tempo, o quanto as pessoas acabam por destruir, às vezes, o que você pode construir de forma tão bela, tá? Então vamos para o tema, a gente já passou aí dos 9 minutos, tomamos um pouquinho desse tema, um pouquinho desse espaço, porque eu achei muito, muito gratificante isso que eu li, né?
E eu tô ficando abismado porque a linha do tempo do Tata Leonardo ponto oficial, ela é meia doida. Então ela tem brincadeiras, ela tem vídeos, ela tem compartilhamentos de repente uma comida, uma pizza, uma coisa, um momento especial. Nem todos, porque o melhor mesmo a gente faz em off, né? Mas tem algumas coisas interessantes, eu tô gostando pra caramba desse processo. Vou criar um outro perfil só para uma questão de família, enfim, de pessoas mais próximas. E esse eu vou abrir porque eu quero fazer um trabalho um pouco diferente e a gente vai falar sobre isso também, tá? Até o final do vídeo eu vou pincelar, eu não vou tocar no assunto concreto, até porque a partir de amanhã a gente vai ter live constantemente no YouTube, por muitas coisas que a gente vai passar a movimentar a partir de agora. Mas vamos para o tema que é servidor meu. Existe alguém mais bonito e mais belo, servidor, do que eu? Eu tenho certeza que não, servidor. Servidor. Digam pra mim, reportem aí pra mim, por favor, como é que tá o som, gente. Reporta pra mim como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá picotando, se tá cortando. Reportem pra mim aí, por favor. Antes de eu começar, dê uma reportada. Nego Gesto tá por cá. Salve, salve, nego. Como é que você tá, meu filho? Salve sua banda, que minha banda tá salva. Fala igual você fala sempre comigo. Como é que você tá? Vamos lá, pessoal. Dá uma reportada pra mim como é que tá o áudio e a imagem, para que a gente possa começar. A gente vai falar sobre servidor e eu quero começar falando sobre servidores públicos, para que a gente adentre a servidor meu, ou seja, a diferença que nós vamos ter em termos de servidores públicos, que é uma coisa que eu sempre passo lá no canal TRP, para os nossos servidores criados, onde nós podemos criar esses servidores. E são extremamente práticos e extremamente válidos para muitas das questões que nós temos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu prefiro iniciar falando sobre servidores públicos. Eu já atendi, inclusive, no ano de 2019, 2020, muitas pessoas, 2018 também, muitas pessoas com problemas com servidores. Alguns públicos, a sua grande maioria público, e alguns, inclusive, de cunho, digamos, pessoal, ou seja, um servidor que foi criado e que deu caca. Qual é a parada do banho? O banho funciona, eu tô por fora. Depois você me chama no message aí, na mensagem que eu te falo. Aqui tudo ok. Show, vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala de servidores públicos, a gente fala de uma forma de criar servidor, onde a gente vai ter os pilares, que são os criadores ou o criador, ou seja, digamos que você tem um servidor X, e esse servidor ele foi regimentado por uma pessoa, e ele tem o que é chamado de base. Nós chamamos de base, tá? Algumas pessoas chamam de sustentadores, conselheiros, cara, vai dar os mais variados nomes. Na realidade, o que ocorre é que existe uma ou duas ou três ou 5 ou 10 ou 20 ou 30 pessoas, ou seja, ou uma pessoa ou um grupo de pessoas que faz o manifesto de manutenção desse servidor. E a gente vai entrar nesses pormenores com relação a servidores particulares, tá? Então, essas pessoas elas ficam responsáveis não só de alimentar, mas de lapidar, de ver o que é necessário para que esse servidor ele tenha uma potencialização maior. Na grande maioria das vezes, quando você disponibiliza um servidor de forma bem pública, bem ampla, e ele ganha um corpo na rede social, na web, é muito problemático, porque a gente vê que a finalidade dele acaba sendo pervertida. A gente vai ter, por exemplo, servidores como o próprio Abralas, que era um servidor de descongestionar. E o que a gente está falando aqui não é descongestionar nariz, gente. A gente está falando de descongestionar tudo de aspecto como fila, como trânsito, como outras coisas que sejam. Mas, em específico, ele tinha essa questão de descongestionar. E a Abralas criou um corpo dentro da web, cara. Ele teve um marketing muito bem feito, aonde muitas pessoas tiveram acesso e começaram a ter acesso, começaram a ter rituais públicos, começaram a ter a questão dos altares, e isso chegou a tal ponto aonde Abralas, ele ele acabou multifacetando a sua utilização. Ou seja, um servidor que era somente
para descongestionar, ele passou a atuar em outras áreas. Isso tem um lado bom, super positivo, super legal. E isso tem um lado ruim. Por que é ruim? Porque quando ocorre esse tipo de processo de um servidor público ou de um servidor, a gente perde a homogeneidade ou a solidez do seu cerne, da sua essência. Então, Abralas foi criado para uma meta e com o tempo ele acabou tendo outras aptidões que foram ali adicionadas, solicitadas. Foi uma forma de pensamento que se adaptou a isso e que acabou se multifacetando a tal ponto que tinha pessoas pedindo a questão financeira, pessoas pedindo a questão amorosa, pessoas pedindo a questão de saúde, pessoas pedindo a questão de descongestionamento, né? O descongestionar. E assim, ficou gigantesco. Ele acabou virando o que alguns chamam até, eu até posso considerar, meio que uma forma, sei lá, uma forma Deus. Não sei se a gente poderia chamar dessa forma. Não sei se ele seria considerado dessa forma. Mas fato que ele se multifacetou e multiplicou essas ações, os campos de ação. E a gente vai falar sobre isso. Bom, no caso de Abralas, vamos deixar de lado, vamos falar de outros servidores e sem nomear esses servidores aqui, porque são trabalhos de pessoas e a gente tem que levar em conta que pessoas têm suas crenças e colocam ali o seu cerne, colocam ali a sua essência dentro desse servidor. E se é mudado, se é modificado, se é direcionado de forma errada e da caca, de certa forma o mago, o criador, ele não tem culpa com relação a isso. De certa forma a gente pode dizer que não se tem culpa. Ok? Beleza. Quando você bota um servidor público na internet e começa pessoas a terem acesso, você vai ter o que eu chamo de decadência de qualidade energética. E por que eu estou falando de decadência de qualidade energética? Porque você vai ter pessoas muitas vezes sem preparo nenhum, sem estudo nenhum, mas por uma gana de resolver determinada situação de uma área de sua vida, evocando e trazendo essa energia do servidor e muitas vezes até alimentando de forma errada, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem como alimentar de forma X e vai alimentar de forma Y. E é aí que começa o grande problema do perverter aquela forma de pensamento, aquele servidor. Então, a gente tem uma decadência no sentido energético. Eu acredito dessa forma, porque você vai ter todo tipo de gente acessando. Desde aquele que, sabe, é muito louco, mano. Muito louco, meu. Até aquele cara centrado, sabe, no sentido psicológico, sabe, aquele cara estudado, aquele cara que faz banimento. Então você vai ter aqueles que vão para o banheiro, né, fazer o seu ato tântrico, mágico, que saem com um ser de lama derretendo sobre suas costas, passando a mão sobre os seus ombros, até aquela pessoa que é centrada, que faz seu banimento, que segue seu roteiro mágico, que tem o seu diário mágico, faz suas meditações, faz os seus processos e ali tenta acessar esse servidor para obter o máximo dele. Então você vai ter todo tipo de gente. É como você abrir uma loja e você não pode chegar dentro da loja e dizer, ó, só vai entrar pessoas que têm a camisa dos Avengers. Você não pode fazer isso. Você vai ter que ser obrigado a atender todo público, seja ele qual for, sem nenhum tipo de distinção. E os servidores públicos, as pessoas não falam isso, tá? Mas eu preciso falar. Não existe prato de comida de graça, tá? Se criadores de servidores ficarem putinhos comigo a partir de agora, azar, dane-se. Mas a realidade é que não existe prato de comida de graça. Então, primeiro já é uma coisa absurda, porque você vai ter muitas informações sobre esses servidores públicos, mas você não vai ter o cerne dele, a essência, o contrato que foi feito. E você não sabe se muitas vezes, ao acessar esses servidores, você não está partilhando, né, uma boa parte dessa energia, se você não está
doando como uma forma de pagamento. Afinal de contas, gente, trabalhar de graça para os outros, nem Jesus, né? Porque de acordo com as histórias lá do mito Jesus, ele chegava no lugar, o pessoal dava os peixes, dava o pão, então assim, não era uma coisa de graça. Se bem que ele demorou muito para andar poucos quilômetros, de acordo com a história, mas nada é de graça nesse mundo, né? Seria muito idiotice de uma pessoa achar que fulano de tal fez isso porque ele é bom e ele gosta da gente. Ele está fazendo pelo público. Não existe isso. Nada de graça nesse mundo. Eu sou de uma das pessoas que defendo a questão sempre de utilizar da verdade, em dizer, gente, ó, estou disponibilizando esse servidor e assim, parte dessa energia que vocês vão trabalhar, ela vai ser magnetizada, ela vai ser condensada, ela vai ser dinamizada e direcionada para a minha vida no sentido benéfico. Né? Então tem tal situação, eu falo, eu não tenho problema nenhum quanto a isso se eu fosse disponibilizar um servidor. Mas isso é uma coisa que é suprimida e não é comentada. Isso fica em bastidores e vocês nem sabem muitas vezes quantos % vocês estão pagando de juros na situação. Às vezes você vai trabalhar com um servidor e você está dividindo metade. É óbvio que você vai galgar o que você esperava, mas será que se você tivesse trabalhado com um servidor seu próprio, essa quantidade de percentual, né, de porcentagem, não seria muito maior? Então são coisas que a gente tem que se perguntar, são coisas que a gente tem que levar em conta. O que é sempre explicado sobre servidores públicos é que eles são egrégoras, existe uma egrégora por trás, existe um bolo de energia, muita gente alimentando. Isso é romantizado muitas vezes, a depender do grupo, do clube, seja da Luluzinha ou do Bolinha, isso é muito romantizado. E aí é que mora o perigo, porque eu prefiro muitas vezes tomar o suco de uma laranja e ser uma laranja do que eu tomar um suco que eu vou beber, sei lá, 1 litro, 2 litros e 90% do suco é tangue, não tem a fruta, sabe? Eu prefiro, de forma particular, eu preciso dizer isso, Tata Leonardo. Se vocês não preferem, é uma questão pessoal de cada um, mas eu prefiro. Ai, Tata, eu prefiro beber 1 litro de tangue. Ok. Nível de vitamina C, 0,000000001%. Meia banda de uma laranja para fazer um copo de suco. Sei lá, 2, 3 dedos de suco. 1 grama de vitamina C. Show. 1 grama é o que nosso corpo consegue metabolizar por dia. Então, naquele dia, essa 1 grama de vitamina C eu garanti para minha vida. Melhor do que eu querer garantir 0,0000000,1, sabe? Ou seja, não chega nem a 10% da 1 grama que eu poderia absorver com um suco, um extrato realmente de um suco 100% natural. Então, são coisas que são de bastidores e que ninguém fala isso para vocês. A real é que ninguém fala. Todo mundo é bom, todo mundo disponibiliza, usa meu servidor, alimenta meu servidor, eu vou ensinar você a alimentar. Você pode alimentar com processos de masturbação, você pode alimentar com processos meditativos, você pode alimentar com processos de imposição de mão, você pode alimentar com óleo X, Y, Z, você pode alimentar com oferendas, mas assim, ninguém fala. Ó, essa alimentação que você está dando aí, 30% vem pro papai, tá? Papai ama vocês. Ou mamãe ama vocês. Ninguém fala isso. Porque isso vai transparecer ser algo extremamente ruim, maléfico, né? Escroto, né? E sim, certo? Mas eu penso que se a gente está no game, está no jogo, né? Que comecem os jogos, a gente tem que ser sincero. Para que a gente não possa enganar, ludibriar, ou até mesmo fazer com que pessoas caiam em algo prejudicial. Porque se a pessoa ela olha e fala, bom, peraí, se do que eu vou fazer 30%, 40% ainda vou doar, e tipo, eu não sei nada sobre isso, vou me meter com isso não. Porque eu já vou entrar perdendo com menos. Entende? Ou seja, isso seria uma forma de mais e mais pessoas se especializarem e automaticamente passarem a ter uma capacitação para fazer esse tipo de acesso. Só que se isso acontece também, a gente vai ter o tema da nossa live, que é servidor meu. Você vai ver que é muito melhor
3, 4 dedos de um suco de laranja que possa te promover 1 grama de vitamina C, do que você ter um balde, um tonel de suco Tang, que não vai ter o mesmo nível de vitamina C. E até porque você não vai conseguir absorver esse tanto de suco, né? Então, muitas vezes isso também acaba gerando um caminho para essas pessoas do mais fácil, sem um estudo, sem uma preparação, né? Daí a gente vê a coisa muito escrota. A gente vai ver, por exemplo, magos do caos, né? Bruxos e bruxas, como se intitulam muitas vezes. Nós veremos essas pessoas sem nenhum tipo de capacitação, só porque leram 2 ou 3 PDFs, já se auto-intitulam senhores de magos do caos, ou né, bruxos, bruxas, enfim. E são senhores que dominam a arte tântrica dentro do banheiro, sentado numa privada, para poder, assim, alimentar os seus servidores, ou pior, alimentar servidores públicos. Pode também acontecer às vezes no quarto, tá? Dependendo da pessoa, se ela tiver um quarto só para ela, às vezes acontece dentro do quarto. Né? Ou espera muitas vezes os pais saírem para praticarem os atos tântricos libidinosos. Um servidor nada mais é do que uma fagulha do seu criador. Dentro do luciferianismo, e quando nós falamos luciferianismo, a gente não está falando de uma coisa que surgiu agora, século 12, 13, 14. A gente está falando de uma coisa que transcende até séculos, transcende povos, tá? O que ocorre é que o luciferianismo, de tempos em tempos, ele cria uma roupa. Chegou a tal ponto de criar até mesmo uma roupa de querubim, de anjo, tido pela Igreja Católica, só para a gente ter uma ideia, tá? Chegou ao ponto de ser inimigos dos nossos irmãos aí, muitas vezes islâmicos, que consideram os povos iázides como adoradores de Satã, adoradores do diabo, quando eles têm lá em sua mater de culto, eles têm a divindade Melek-Taus, né? O grande deus pavão, o anjo pavão. Enfim, dentro do luciferianismo, independente de sua época, quando se estuda com profundidade, né, utilizando muitas vezes até a questão da gnose, gnose é um aprofundamento, tá? Para que você entre no êxtase e muitas vezes até você tenha insights que não são palpáveis à sua mente humana limitada. Então, quando nós falamos de luciferianismo, nós entendemos que o ser humano ele é por natureza nox, ele é por natureza sombra, escuridão. E, obviamente, a busca nossa é sempre pela luz. Um dos maiores símbolos do luciferianismo, e eu quero um dia também fazer lives falando sobre luciferianismo aqui, um dos maiores símbolos para nós é a serpente. A serpente, ela traça o caminho daquele que se inicia pelas sendas ocultas. Porque uma pessoa, quando ela se inicia para as sendas ocultas, e quando eu falo ela se inicia, é no sentido de adentrar, é no sentido de aprender, de tentar aprimorar, né, de buscar. Ela muitas vezes vai encontrar nos caminhos dela ali, ou no caminho dela, ela vai encontrar muitas vezes a Lux e o Nox. O Nox e a Lux. E quando nós falamos da Nox, da Lux, a gente vai falar que quem é, né, do meio ocultista sabe que muitas vezes você pega uma literatura que ela tem muito mais voltada para a mão esquerda, outras horas muito mais voltada para a mão direita, né? Então o ser humano por si ele é nox, ele é sombra, ele é escuridão, né? O que ocorre na verdade é que nós, no aprendizado, nós oscilamos, nós caminhamos muitas vezes pela luz e caminhamos muitas vezes pela escuridão, pela sombra. Então, esse é um grande símbolo que qualquer pessoa pode reconhecer, as pessoas que buscam a questão do ocultismo. Porque você está na escuridão, mas você busca a luz. Como toda serpente, a pessoa que está iniciando, ela se rasteja. Ela não tem ali, né, os seus pés para poder caminhar de forma plena. Ela não tem as suas mãos para poder se erguer nos locais. Muitas vezes, esse conhecimento ele tem que ser galgado, né? Ele tem que ser como um galho de árvore, que é fornecido pela natureza para que você suba e se proteja de alguma situação, né? Outras horas é como
essa mesma questão promovido pela natureza, onde você tem ali alguns galhos ali no chão, algumas folhas secas, onde você acaba se camuflando, né, dos predadores, ou até mesmo para que suas presas não te vejam e você possa se alimentar. A serpente, ela se rasteja como nós, que muitas vezes vamos em busca de nossos alimentos longe, sejam eles espirituais, sejam eles de cunho ocultista. Enfim, a gente acaba rastejando para a gente poder galgar o que a gente tanto espera. Então, o luciferianismo, ele nos ensina muito isso, e a serpente é um símbolo maior, pelo menos para nós dentro do templo, para nós entendermos esse lado nosso material, esse lado nosso humano. Então, o servidor, ele é uma fagulha da mente do mago, do bruxo, do caoísta, do praticante, do iniciado na magia do caos. Ele é basicamente a fagulha. Ele é algo que foi projetado, mas que teve todo um contexto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Logo, dessa forma, como toda criança, ele carrega... Deixa só eu pegar aqui, pessoal, um momentinho só. Deixa só eu tentar ligar aqui o ventilador, porque tá muito calor aqui. Espera um momentinho só. Eu vou tentar ligar aqui. Isso. Espero que não incomode o microfone, porque eu tô com muito calor. Então, assim, vamos lá. Então, assim, o servidor, ele é como uma criança, né? Muitas vezes a gente olha e a gente fala assim, nossa, mas o filho do Tatá parece muito com ele, sabe? Ou muitas vezes nossos parentes vão dizer, nossa, mas esse tipo de atitude é a atitude do Mariano. Nossa, o Mariano quando era pequeno era igualzinho a ele. Isso não é diferente de um servidor. Então o servidor, ele traz características muitas vezes nossas, intrínsecas e pessoais. Muitas vezes ocultas. Todos que estão vendo a live e que depois vão ver o vídeo, se perguntem quantas são as vezes que vocês tiveram algum tipo de reação. E eu falo isso que eu já tive também, tá, gente? Não estou querendo dizer que eu sou bonzão, não. Mas quantas vezes a gente já teve algum tipo de reação que depois, parando para refletir, a gente fala assim, nossa, será que foi o correto isso? Cara, eu nunca tive esse tipo de reação. Ou seja, nós muitas vezes nem sequer nos conhecemos totalmente. Porque para que a gente desperte esse lado muitas vezes bestial ou esse lado muitas vezes angelical, né, muito mais brando, a gente precisa ser exposto a situações. Lembra da serpente? Você não vai ver, por exemplo, uma boa constritora, uma jiboia no deserto. Por quê? Porque ela não se adapta ao ambiente. Mas você vai ver que existem outras espécies, né, como a cobra de chifre, aonde ela consegue ficar debaixo da terra em uma alta temperatura, porque ela tem essa preparação em sua pele, e ela coloca os 2 chifres para fora para chamar a atenção daqueles bichinhos que ali caminham para que ela possa se alimentar. Então, muitas vezes, veja todo um paralelo que eu estou falando, muitas vezes a gente se desconhece e a gente não conhece a nós mesmos 100% profundamente, porque nós não fomos expostos a tais situações que necessitaram movimentos nossos. E vocês acham que isso é diferente de um servidor? Um servidor é um ser criado, uma forma de pensamento, que possui uma programação. Como toda programação, vai ter falhas, vai ter bugs, vai ter reações que vão quebrar muitas vezes o sistema, né? Vai ter muitas vezes a questão de responder mediante aquela situação que foi adaptada em termos de entendimento, porque é assim que um programa muitas vezes ele funciona. Ele funciona mediante ao que é pedido de resposta. Quantos de vocês já entraram em aplicativos? Eu passo por isso constante. Esses malditos bot chats, né? Os bot chats, que são aqueles chats que são robôs, que você pergunta àquele demônio 1000 coisas e ele não responde nada. Por quê? Porque ela está em fase de desenvolvimento, está em constante construção. Um bot está em constante construção. Eu fazia parte de um grupo que tinha um bot dentro do Telegram
E que o bot era quase que vivo. Então, assim, teve pessoas que entraram dentro do grupo, e eu dava muita risada com isso. Pessoas que entraram dentro do grupo e que acabavam discutindo com o bot. Porque o bot, ele tinha tantas mensagens como respostas para as mais diversas situações que parecia ser alguém interagindo. Mas, no fundo, era somente um bot. Era apenas uma forma artificial de dar resposta. E era até um grupo de magia do caos, tá? De um amigo meu, pessoal. Então, eu nem sei se esse grupo mais existe, mas esse bot era assim, um demônio. Ele respondia, ele era mal criado, sabe? Parecia uma pessoa. Tinha um perfil na hora de se comunicar como pessoa. Quando pessoas conversavam muito, ele reclamava. Então, ele tinha uma forma de agir, mas era uma forma artificial. E um servidor nada mais é que isso. Um servidor é uma forma artificial que foi criado para um direcionamento e que tem uma programação que ele vai responder mediante ao que for apertado e exigido. O que muda para alguns servidores é como é feita essa construção e como é feita a manutenção. Por quê? Porque a construção vai determinar se ele vai poder ser alimentado e a manutenção vai determinar qual tipo de lapidação que ele vai ter. Certo? Então, um servidor é uma fagulha da mente que foi projetada em uma persona do mago, do bruxo. Tá, explica direito esse negócio porque tá muito técnico. Vamos lá. Um servidor é um ser artificial. Você pega um bonequinho de massa e modela. Vamos botar dessa forma para você poder entender. Um bonequinho de massa que você modela e você diz, vai ter garras, bota uns palitos na mão. Vai ter chifre, bota uns palitos de fósforo na cabeça. E ali você vai moldando esse boneco. Show! Depois você tem as experimentações que você faz. Então você vai vendo, por exemplo, que você colocou 2 palitos de fósforo na cabeça e fala assim, eu posso fazer com que ele risque e acenda quando ele estiver enraivado, estiver com raiva. E ali você vai colocando opções das mais diversas. Então é importante que na criação isso seja direcionado, isso seja colocado. Porque todo servidor, veja, todo servidor, servidor, tá? Esses negócios que muitas vezes é feito por aí, alolé, é outra coisa. Mas a grande maioria dos servidores, eles têm um cerne, ele tem o que nós podemos dizer como um código-fonte. E esse código-fonte, ele serve para que a gente possa desarmar ele ou fazer as modificações devidas. Provavelmente, se você está me assistindo aí pelo Instagram e não pelo YouTube, né? Você tem um aplicativo chamado Instagram, que é fornecido pelo Facebook. Então, ele tem como base um código. Existem coisas que, para ser feitas as atualizações nesse aplicativo, colocar um ícone, uma coisa ou outra, tem que ser mexido nesse código-fonte. Ou, pelo menos, traçar uma forma de fazer essa modificação e não quebrar todo o sistema. Então, um servidor, ele tem a sua essência, mas ele é artificial. Não importa se você colocou 1 giga de informação, não importa se você vai ter o Instagram Lite que tem do tamanho, sei lá, de 8 megas e o Instagram normal que ele tem em torno de 100, 150 megas. Não importa o tamanho da informação, ele vai continuar sendo Instagram. Não importa o tamanho da informação, ele vai continuar sendo um servidor. Mas o que é mais importante para a gente contextualizar nesse início? Esse servidor é a fagulha do seu criador. Se ele é a fagulha do seu criador, a gente vai ter algumas questões aí que devem ser levadas em conta. Veja que vocês vão bater com a questão do público. A primeira questão. Se ele foi criado por um mago ou por um grupo de pessoas, ele teve um direcionamento. Então, vai ser sempre trabalhado perante aquele direcionamento. Veja, o que vai ser trabalhado vai ser sempre perante aquele direcionamento. Então, se o servidor é para acender isqueiro, não importa. Ele vai ser usado por esse grupo 10, 20, 1 milhão de vezes para acender o isqueiro. O que vai mudar?
a forma. A gente vai botar o servidor para acender assim, de cabeça para baixo. Vai botar para acender assim. O que vai mudar é a lapidação. Depois a gente tem a influência no sentido de alimentação. Porque quando você faz uma alimentação e essa alimentação muitas vezes é direta, porque tem as alimentações diretas e indiretas. Então, o que são as alimentações diretas? São alimentações, por exemplo, que fazem uso dos nossos fluidos. Por exemplo, suor, orgasmo, saliva, lágrima. São formas fluídicas nossas que carregam a nossa força etérica. São matérias, mas que carregam o nosso DNA espiritual, carregam a nossa força etérica. E automaticamente a gente acaba por criar um vínculo com esse servidor mais e mais. Então, veja, um mago que alimenta o seu servidor e que quer que o servidor faça, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Que o servidor faça com que as pessoas, sei lá, tropecem. Vou dar um exemplo, tá? O mago ele tem que estar em constante trabalho com relação a isso. Tanto durante aquele momento da criação do servidor, como durante a alimentação, como durante, inclusive, a lapidação. Como assim, Tatá? Durante a criação. E a gente vai agora para o próximo passo, que é a criação do servidor e a estruturação dele. Todo servidor ele tem o que nós chamamos de esqueleto. É feito um esqueleto primeiro, tá? Talvez esse vídeo possa ser até um ensaio para um curso, tá? Eu vou resumir que a gente já está chegando no tempinho nosso aí. Então ele tem um esqueleto, que são as determinações que o que ele vai fazer. Depois a gente tem a persona, que são características de personalidade, características muitas vezes físicas astrais que nós queremos dessa forma. Depois a gente tem o projetar e o alimentar, porque quando você projeta, você tem que alimentar para você condensar essa forma de pensamento. Depois a gente tem o lapidar, veja só, lapidar. E por fim, o seu campo de ação. Campo de ação. Então, como eu falei, quando você alimenta um servidor, você entra em conexão com ele. Quando você faz uma alimentação de forma direta, usando fluidos seus, orgasmo, sangue, saliva, lágrima, suor, não importa. Algo que venha de você, você acaba se conectando. E esse servidor, por ele já fazer parte da fagulha da sua mente, ele se adapta muito àquele momento do que você está vibrando e que você está projetando para ele. Então, no momento na alimentação, eu sempre digo que a melhor forma de treinar, de adestrar um servidor é na hora da sua alimentação. Porque ele está recebendo o mais puro néctar do seu Criador e, ao mesmo tempo, recebendo as informações mais importantes que ele precisa para ser potencializado. Então, nesse momento, o Criador, ele se conecta e todo aquele período, aquele processo de tempo que é curto, que não é tão grande, mas que pode durar até dias, se você souber fazer a coisa, esse servidor ele vai absorver muito dessas informações. Vai absorver muito dessas informações. E isso acontece também com servidores públicos, que foram criados por uma outra psicoesfera de um outro mago, que você alimenta e que você acaba meio que se conectando também. Depois a gente tem, da questão do processo da alimentação, a gente tem o que a gente chama de refino, a lapidação. Lógico que existem técnicas de refino, existem técnicas para se fazer essa refinação, o refinar. Nesse refino a gente vai fazendo testes no decorrer do tempo para ver quais são os resultados que acontecem. Tudo é muito anotado, tudo é muito catalogado, então um servidor de forma séria é algo que é feito com muita responsabilidade. Não é algo feito de forma sem critério, tem todo um critério, é feito de uma forma muito paulatina, onde a gente possa ter realmente, de fato, um servidor. Os melhores servidores em todas as histórias que nós temos, ou eles foram feitos de forma muito louca e tiveram grupos e grupos, pessoas e mais pessoas alimentando e amoldando esses servidores, ou pessoas que criaram com uma forma determinada um servidor e que potencializaram, às vezes por meses, até por anos,
para que depois pudessem lançar de forma pública esse servidor. Então o servidor ele tem essa questão da lapidação. E depois o campo de ação, porque, veja, nesse contrato que nós fazemos inicialmente, ali vai ter a liberação de você ou colocar ou você tirar algo. Então, esse é o campo de ação que você vai ter desse servidor. A Tatiana fala o seguinte: Tatá, desculpe, mas para mim não fica clara a vantagem de se criar e ter um servidor. Na verdade, Tatiana, servidores a todo momento estão sendo criados. Entre aspas. Veja, servidores entre aspas. O que eu estou falando é que nós criamos formas, pensamentos a todo momento. Formas, inclusive, pensamentos que vão nos prejudicar. Quantas vezes vocês que estão assistindo talvez essa live ou até mesmo o vídeo, vocês tendo capacidade de realizar algo, muitas vezes não realizaram porque no dado momento broxaram, sabe? Bateu o desespero e você falou, não vou fazer. Mas será que se você parar para pensar, isso não foi potencializado lá atrás? Será que isso não está dentro da sua mente e você vem criando esse inimigo oculto e que é tão vivo dentro de sua vida? Então, servidores, a vantagem de você ter servidores. Algumas pessoas perguntam, não fica claro para mim a vantagem de criar um servidor. Um servidor é uma forma de você potencializar uma meta. Por exemplo, Tatiana, eu vou dar um exemplo a você. Dentro do templo, nós temos um servidor que ele só é liberado depois de 2 anos da pessoa iniciada. Esse servidor ele tem características de um aracnídeo, tá? Ele traz essa força totêmica aracnídea, de um aracnídeo. Esse servidor ele serve muito para uma questão de defesa. Por quê? Ele tem por obrigação, quando solicitado, quando evocado, dele trazer as impressões do que ocorre daquelas pessoas que estão nos atacando. Ou seja, eu poderia recorrer a outras pessoas para jogar um oráculo para mim, mas talvez essas pessoas iam ter um contexto para me contar, mas não teriam as impressões, sabe? Até para mim saber qual o nível de ódio que essas pessoas estão. Essas pessoas não têm como me passar. Então, o que esse servidor ele é? Ele é um direcionamento potencializado, amalgamado, ou seja, algo que foi condensado e que nos serve em determinado momento. Então, muita gente pode dizer assim, mas não vejo vantagem de ter um servidor. Você já parou para pensar que se você tem um servidor para muitas vezes descongestionar e você naquela hora exata você chega numa fila de banco, você está com horário curto e você fala, agora eu vou usar o servidor. E ali você usa o seu servidor naquele momento, numa fila de um banco, e de repente o banco começa a colocar mais caixas para trabalhar, de repente pessoas desistem de ir para o caixa, e você vai passando na frente até chegar mais rápido, e você cumpre seu horário. Então, qual é a vantagem de se ter um servidor? Simples, você vai ter potencialidades de direcionamento consolidados, em que o momento devido que você evocar, você vai ter essa vantagem. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala, mas Tatá, eu não vejo qual é a vantagem de ter um servidor. Show. Mas será que um servidor, de repente eu crio um servidor no sentido de cura, né, de limpeza espiritual. Então, antes de eu realizar um trabalho para uma pessoa, eu já trabalho com ele aqui evocando. Então, no processo que eu estou comprando o material, a pessoa já está passando por um processo de limpeza. Então, isso me ajuda, porque quando eu realizar o ritual, ainda vai ser necessário fazer a limpeza? Vai. Mas houve uma facilitação. Então, pode muitas vezes uma pessoa chegar para mim e falar, Tatá, putz, Tatá, eu paguei o material ao senhor, o senhor nem fez o ritual, vai fazer amanhã, e eu já estou começando a melhorar, já estou me sentindo um pouquinho melhor. Por quê? Porque tem esse servidor muitas vezes em background trabalhando. Então, qual é a vantagem de se ter um servidor? Você ter direcionamentos potencializadas.
eu tenho um direcionamento. Qual é o direcionamento com esse servidor primeiro que eu falei? Quando eu vejo que uma pessoa está tentando me atacar, ou que eu nem saiba quem é a pessoa, de repente eu estou sofrendo um ataque espiritual, né? Vou dar um exemplo aqui. De repente a pessoa está querendo me vampirizar, fazendo algum processo para me vampirizar, sugar as minhas energias. Aí o que é que eu faço? Evoco esse servidor, e esse servidor ele vai me trazer, com pouco tempo, ele vai me trazer a impressão do que está acontecendo. Então eu vou ter a razão de que, de fato, eu estou sendo vampirizado. Tem alguém, não sei quem, se é João, Mariano, José, Maria, não sei quem é, mas alguém está num processo de vampirização e está com muita raiva de mim. Está com muito ódio de mim. Então eu sei o que fazer mediante a situação. Isso me dá uma certeza para que eu não possa ficar feito um maluco achando que todo mundo está me atacando, como muita gente acha. Entende? Então vamos lá. A gente falou sobre a questão do refino do campo de ação e a gente precisa falar da questão dos perigos. Desde o início eu venho falando sobre a questão do nox e da lux de um servidor. E esse servidor, ele carrega esse lado muitas vezes sombra. Então, você é muitas vezes dominador, você é aquela pessoa ciumenta, você é uma pessoa ansiosa. Então, muitas vezes, o seu servidor vai carregar não só esse lado luz que você projetou e você colocou, mas também o lado sombra. E aí muita gente chega para mim e fala assim, mas Tatá, eu fiz o esqueleto do servidor, eu fiz o cerne dele, coloquei o cerne dele, botei tudo contratualmente, ele não pode ser desse jeito. Pode. Porque quem projetou ele levou lux e levou nox. Quem projetou ele foi você, ele é uma fagulha da sua mente. Outra coisa, você alimenta constantemente esse servidor. Ah, Tatá, então eu sou ansioso, eu não posso então fazer no servidor. Aí é que mora a grande questão. O desafio muitas vezes está intrinsecamente ligado em você ter controle e dominar sua vida. Então quando a pessoa chega para mim e fala, eu não posso fazer no servidor porque eu sou ciumenta. Eu já ouvi falar sobre isso, né? Pessoas falando para mim, eu sou muito ciumenta, Tatá, eu não posso fazer um servidor porque, porra, vai que esse servidor de repente, sei lá, tem uma crise de ciúmes por mim. Porque eu tô namorando, ou porque eu tô me relacionando com pessoas que são amigas. E se esse servidor tiver isso, aí é que mora a grande questão. Lembre, da mesma forma que sua mente, sua psicoesfera, ela se amolda, o servidor ele vai se amoldar. Até porque ele vai receber alimentação, ele vai ter a lapidação, ele vai ter o campo de ação. Então quando você trabalha esses espectros em você, isso reflete no seu servidor. Então isso acaba sendo até de certa forma, se a gente for parar para analisar, uma autoajuda para a gente também se melhorar, para a gente também se controlar, para a gente também se aperfeiçoar, se lapidar. Porque a gente tem um ser que é uma forma de pensamento, que cria uma condensação gigantesca. Porque veja, uma coisa é você criar um servidor hoje, outra coisa é você ter um servidor criado de 3, 4 anos. A forma de ação desse servidor, a forma de manifesto para se apresentar a você é gritante. Então você acaba olhando e falando, poxa, eu preciso melhorar nesse aspecto aqui, eu preciso dominar a minha ira. Porque eu não sei se amanhã depois esse servidor vai explodir com ira para mim. Então eu vou dominar a minha ira. E aí você passa pelo quê? Pelos processos. Então você vai passar a questão da meditação, você vai passar por N situações dentro de sua vida, a depender da escola mágica que você esteja, porque toda escola tem suas técnicas, seus treinamentos, e a partir disso você também vai se amoldar. Então não é que você depende de um servidor para se melhorar, mas é porque o aperfeiçoar do servidor, ele também te traz a responsabilidade. Não é simplesmente você escrever num papel, escrever num cerne e guardar num cantinho, que está tudo ok. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Existe, sim, essa questão de você se amoldar para você aperfeiçoar também o que você está criando. Entende? É a mesma coisa, Tatiana, o que você perguntou é tipo, eu não vejo
o porquê de uma pessoa, por exemplo, ter culto a Exu. Se a gente for pensar dessa forma, é esse mesmo pensamento. Não, a gente precisa ter culto a Exu. Precisa. Fica parecendo que a gente é obrigado. Sagrado não é obrigado. Sagrado é devoção. Então, por que nós temos os cultos aos nossos Exus? Por uma questão de devoção e de honra a eles. E quando nós fazemos isso, nós somos cobrados por eles para que a gente se melhore. E nós acabamos melhorando. Entende a coisa como é? É bem louca, né? Show, entendi. Ficou claro agora. TKS, show, thanks. Servidor fica como um aplicativo rolando em segundo plano. Muito bom. Bem por aí. Porque, veja, outra coisa. Servidores você tem a opção de colocar data limite. Ou seja, você faz o nascimento do cara e você faz o dia da morte. Ou você faz ele também no sentido de meta. Ou seja, sua meta é para alcançar, por exemplo, eu preciso, vou dar um exemplo, tá, Tatiana? Eu preciso fechar 10 contratos grandes daqui até o final do ano. Estou dando um exemplo. E aí eu crio um servidor e trabalho com ele. Eu venho trabalhando com ele já há uns 5, 6 meses, lapidando, fazendo alguns testes, pedindo o contrato de um cliente ou de outro, tal. Chega um momento crucial, 7 meses. Eu falo, cara, hoje a gente está em maio. Então você tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses você tem. Eu quero em 7 meses eu quero, pelo menos 7 contratos grandes. Aí o que eu vou fazer? As práticas, eu vou fazer a alimentação e vou fazer o quê? A alimentação e muitas vezes a consulta no sentido para saber como a coisa está correndo. Porque eu também não posso dar um tiro, jogar uma flecha no meio do escuro e não saber o que está acontecendo. Eu tenho que jogar a flecha e jogar a lanterna, para que eu possa iluminar e ver se a flecha foi realmente do meu alvo. Porque se ela não foi no meu alvo, eu vou atirar outra flecha, até as coisas irem. Então o que a gente faz? Vai vendo. Aí eu faço isso. Pô, beleza. Vim alimentando, tal. Eu tive um direcionamento. Ele cumpriu essa meta? Cumpriu. Morreu. Quando ele cumpriu a meta, ele já morreu. Então você tem data limite, você tem realização como data limite, e você tem o que muitas vezes a gente vai ver dentro da bruxaria, que é os familiares. Ou seja, servidores que são ad eternum. Servidores que não possuem esse limite de vida. Então vão ter servidores que eles vão ter uma vida durável até quando o mago, o bruxo, o feiticeiro, seja lá o nome que vocês queiram dar, tá? Porque a gente tem essa multiplicidade, diferente de muitos grupos, né? Que querem se auto-intitulares, eu sou bruxo, eu sou não sei o quê, Dentro da magia do caso a gente não tem isso. Então, mediante ao feiticeiro, ao bruxo, ao mago, ao que quer que seja, ele vai determinar, fala, não, vai ficar comigo aqui, acabou, já era, vamos trabalhar junto e tal. Mas, veja, lá no cerne, no código-fonte, tem uma engrenagem que se a gente tira, desmonta todo o sistema. Porque se der merda, a gente precisa ter essa chave de desligamento. Tá? Vou contar uma história pra vocês pra gente finalizar e assim a gente conversar. Eu trabalhei com adestramento. Hoje eu quase não trabalho porque eu sou muito seletivo com clientes. Mas trabalhei com adestramento durante mais de 15 anos. Paralelo à informática, paralelo ao sagrado, até porque sagrado nunca foi uma fonte de renda. E eu cheguei a um ponto, dentro da minha cidade, quem me conhece de forma pessoal, como adestrador, sabe dessa situação. Sabe dessa situação. Eu não estou contando uma coisa que não é pública. Eu estou contando uma coisa que é pública, mas que não se sabe o fundo de verdade. Não se sabe o fundo, o final. Ou seja, existem coisas ocultas, mas a realidade existia. Bom, e eu trabalhava com adestramento. Então eu ficava feito um louco com a moto para um lado e para o outro, cliente. Então assim, eu tinha um cliente 7 horas que eu terminava o adestramento 8, que 8h20 eu tinha que estar em outro, para quando fosse 9h30 eu terminar o adestramento para estar 9h40, 9h50 em outro. Era uma loucura a minha vida, era uma loucura.
Fora isso, eu trabalhava numa empresa de monitoramento de segurança. Então, eu tinha dias, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês, tá? Segunda-feira, eu trabalhei das 7 até as 6, 5, 6 da tarde. Aí fui para casa, tomei meu banho, para 7 horas eu entrar nessa empresa. Então, eu fazia meu plantão de 7 da noite às 7 da manhã. Como era terça-feira, e eram números ímpares, geralmente tinha pouco adestramento, mas chegou a um ponto de ter muito adestramento. Então, quando era terça-feira, eu saía 7 da manhã para comer um lanche na rua, de moto, para poder fazer os meus adestramentos, para chegar em casa meio-dia, para tirar um cochilo até 3 da tarde, para poder trabalhar até 5, 6. E aí, à noite, era que eu descansava. Porque no outro dia de manhã, 7 da manhã, eu ia fazer os adestramentos. Para 6 da tarde eu estar tomado banho, bonitinho. Para 7 horas eu assumir o posto e virar mais 7 horas. Então eu trabalhava, basicamente trabalhava 12 horas por 36 de descanso. Vai vendo. Então, chegou um ponto, gente, que eu já não tinha energia, de muito cansado mesmo. E meus clientes, na verdade, eu comecei a perder muitos clientes na época. Eu perdi assim drasticamente, tipo, eu perdi de uma tampada 10 clientes, rapidão. E eu já não tinha mais aquele pique para poder sentar com as pessoas e explicar o meu serviço. Porque o meu serviço sempre foi um serviço extremamente requisitado. Então eu lidava com a alta sociedade porque eu trabalhava com psicologia canina. Eu sempre fui um bom profissional nesse aspecto. Eu tenho várias formações dentro dessa questão de adestramento e também de handler, ou seja, até apresentar cães para exposição eu apresentava. Eu era especializado em Afghan Hound e Bulldog inglês. Então chegou um ponto que eu não tinha mais energia e não tinha paciência, saco, para parar clientes muitas vezes, quando eles paravam ali para me perguntar e tal. Porque eu estava tão cansado, então assim, eu não tinha muito o que explicar, eu não tinha como explicar e acabava não conquistando o cliente. Me deu um estalo, eu falei, cara, Tata, existe um modelo de contrato ou devemos criar um para o nosso propósito? Calma, segura a onda, daqui a pouco você pergunta isso aí, tá? É importantíssima essa pergunta. Aí eu virei e falei, putz, eu tô perdendo muito cliente. Então eu venho da velha guarda. Dentro da minha cidade eram 3 adestradores, dentre esses 3 era eu, o mais novinho. Eu perdi meu pai e eu comecei com adestramento de forma autodidata e depois, com a medida que o dinheiro foi rolando, eu fui me aperfeiçoando e me profissionalizando. Então, desses 3 caras, que um era eu, os 2 saíram da área e eu fiquei dominante dentro da cidade e da região. Obviamente, dentro da minha cidade, você não fica sozinho dentro de uma área por muito tempo, porque a inveja come e aí o bicho pega. E aí entraram outras pessoas para começar a trabalhar, só que eles não trabalhavam de forma profissional como eu. Então, assim, eu tinha um nome e um renome. Quando falavam, não, é fulano de tal lugar, né, uma empresa bonitinha e tal, não, é fulano de tal lugar, é desse jeito, aí o cara é profissional, o cara entrega a situação. O cara vai cumprir o que ele promete. E aí eu falei, putz, cara, como é que eu vou fazer? Me deu na telha de criar um servidor. Só que eu, com a mente extremamente romântica, que eu sempre fui romântico, mente romântica, besta para variar, falei, não, cara, eu não preciso de movimentação no sentido de clientes, porque o nome eu tenho. O que eu preciso é conquistar as pessoas a ponto delas fecharem contratos comigo. Eu não preciso. Pessoas me procuram, o meu problema é que eu não estou fechando os contratos. Eu preciso de inspiração. Daí criei um servidor como uma musa inspiradora. Uma musa inspiradora. Isso me trouxe uma grande problemática. Na época, vai vendo. Na época eu não entendi isso, eu vim entender depois. Como uma musa inspiradora, ela exige dedicação total. Então eu alimentava, eu cuidava, eu zelava, nananã, fazia os rituais, pá, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Só que como musa inspiradora, eu comecei a conquistar mais contratos.
Cara, quando eu comecei a conquistar a ponto de minha agenda fechar, eu não tinha horário para cumprir. Eu tive que sair da empresa que eu trabalhava de segurança, porque era tanto serviço que eu fechei, foi tanto serviço que eu fechei, que eu não estava dando conta. Então, quando eu saía às 7 horas da manhã da empresa, eu já não conseguia fazer aquele adestramento que eu estava morto de cansado. E aí eu percebi que metade do meu salário que eu recebia, eu podia ter um adestramento 6 da manhã. Então eu sempre fui um cara que dormi pouco, recarreguei minhas baterias de forma muito rápida e sempre acordei muito cedo. Eu sempre tive essa conexão com a questão da espiritualidade, principalmente com o Exu. Então eu sempre acordei muito cedo. Eu falei, cara, eu posso estar acordando 5 e pouca da manhã, fazer os meus rituais, né, meus Paranauê. 6 da manhã eu já pego o meu primeiro cliente. Ou seja, eu pego um cliente de 6 a 7, de 7h10, 7h15 a 8, 8h30. Ou seja, eu abriria mais 4 horários, porque segunda, quarta e sexta eram 2, terça, quinta e sábado eram mais 2. 4 horários. Vai vendo o olho grande do cara. Vai vendo o olho grande, o olho gordo do cara. Agenda lotada, e aí E tinha na época alguns adestradores na cidade que começaram também a fazer um trabalho. Os caras não aguentaram comigo, porque eu com uma moto fazia tudo isso. Os caras se juntaram, compraram uma Towner na época, me lembro como hoje, uma Towner. E como eles queriam pegar os clientes que até eram meus, então eles faziam o recolhimento dos cães para levar para um local para eles treinarem, para ficar mais fácil. Então eles pegavam 3, 4 cachorros, faziam o treinamento para poder entregar. Não venceu, gente. O Tatá comia todo mundo desse jeito, não adiantava, não tinha jeito. Só que, como toda musa inspiradora, trazem alguns problemas. Eu tive problemas seríssimos com relação a coisas amorosas. Foi um período que eu não consegui namorar ninguém, gente. Então eu tinha lábia para fechar contrato para o dinheiro cair. Mas para a mulher já olhava para mim e falava assim, não adiantava eu pegar e derramar as notas. Sou um gordinho, um gostoso. Não adiantava. Era um troço que não virava. E eu não percebi isso. Como é que você passou a perceber então, Tatá, isso aí? Eu não passei a perceber. Eu comecei a pisar na bola. Eu comecei a pisar no mamão. Eu comecei a pisar na jaca. Como eu tinha, gente, muitos contratos e como minha vida ela estava numa volta gigantesca, eu comecei a não ter tempo para fazer os rituais que eram devidos todos os dias. E eu tenho uma coisa que é minha. Eu não aceito uma pessoa me tratar bem de uma forma hoje e amanhã você me tratar de uma outra forma. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Porque se eu não mudo com você, você não tem o porquê de mudar comigo. Entende? Eu não aceito uma pessoa, ela saber que ela tem amizade comigo e ela ser filha da puta de chegar a falar alguma coisa na internet pra me provocar. Eu não aceito. Eu acho isso uma baixaria. Eu acho que quando uma amizade, uma pessoa não se dá certo com a outra, uma relação não dá certo, cada um segue seu rumo e acabou. Não tem um porquê disso, sabe? Então eu tenho isso comigo. E isso começou a trazer o quê? O lado Nox do meu servidor. Então o servidor olhou pra mim e falou, filha da puta, você tava precisando de mim e tava show de bola. E agora você não tá precisando, você tá me dando banana então. Ou seja, eu comecei a atrasar os rituais. Então eu não fazia mais. Tipo, lembra daqueles rituais das 5 da manhã? Eu fazia metade deles, porque a outra metade eu tava tirando meia hora pra dormir um pouquinho mais, porque eu tinha chegado tarde. Porque como tinha dinheiro, eu não tinha tempo para gastar, então eu achava que eu merecia tomar uma cervejinha final da noite. Só que essa cervejinha, ela me prejudicava a tal ponto de eu não acordar naquele horário. Eu acordava meia hora depois. Então ao invés de eu fazer todos os rituais, eu fazia, sei lá, cagava para fazer metade dos rituais. E aí, gente, nem te conto. O negócio fechou pra minha vida de uma forma, que cigarro na época, eu tava comprando cigarro solto, tá? Tava comprando cigarro solto. Deu merda de uma forma que vocês não têm noção.
Eu assim, eu caí, eu não, tipo, a pessoa diz que, eu escorreguei na tábua, né? Tem gente que fala que escorregou na tábua. Não, filho, eu despenquei abismo abaixo mesmo. Despenquei abismo abaixo. Caí, mas caí de cabeça, eu mergulhei. Eu não caí com os pés no chão, não. Eu mergulhei de cabeça. E aí o que foi que aconteceu? Como eu tinha criado, e eu me preocupei com várias coisas, dentre elas, eu não me preocupei com o dispositivo de armar a bomba caso acontecesse. E aí? E aí foi um processo para que eu pudesse sair dessa situação. Saí, mas foi um processo. Então, veja, esses são os perigos, o lado sombra chegar a dominar. Entende? É um dos perigos. Por exemplo, eu vou já pegar aqui o que Letras Mágicas 888 mandou aqui. Disse o seguinte: Tata, existe um modelo de contrato ou deveríamos criar um para o nosso propósito? Sem sombra de dúvida, criar um para cada propósito. A gente não tem como chegar e dizer que o contrato X vai funcionar com a situação Y. Cada situação exige um contrato. Eu até concordo que exista um modelo de contrato para que você tenha uma ideia. Não, o contrato é esse aqui, gente, para vocês terem uma ideia. Mas aquele contrato você usar para tudo, cara, imagina, tem tanta situação que você vai requerer regras diferentes, entende? Eu não concordo com essa questão de modelo único de contrato. Eu concordo que você possa ter um modelo, por exemplo, dentro da corrente 91. Vamos falar sobre isso um pouquinho, tá? Para que a gente finalize, já tem já 1h10, vamos lá. Dentro da corrente 91, muita gente pode chegar para mim e falar assim, mas Tata, vocês passam sobre a questão de magia do caos? Sim, a gente passa sobre a questão de magia do caos. Mas lembre, lá a gente passa um modelo da magia do caos. Então, muitas coisas que nós passamos, que são receitas simples e básicas, é o café com leite que funciona de forma plena. Isso não quer dizer que você limite as pessoas para fazerem da forma que bem entenda. A única coisa que eu sempre digo para os meus iniciados é que magia do caos é extremamente perigosa. Então, quando você for fazer, você tem uma vantagem, que você tem uma família por trás de você. Então, se você fizer um ritual e der merda, e você correr para nós, tem toda uma família que a gente pode trabalhar em prol disso. Essa é a grande vantagem. A nossa vantagem para os nossos iniciados é essa. E para as pessoas que estão no círculo externo, eu sempre digo o quê? Gente, isso aqui não é cagação de regra. Isso é a forma que funciona para nós. Se vocês encontrarem de outra forma, show de bola. Tudo bem, vocês estão livres. Mas a gente passa o café com leite. Aqui a gente não vai passar o Toddy, nem o Nescau, nem o ovo maltine. É café com leite. É pãozinho com manteiga. A gente não passa pão com queijo, com requeijão, com presunto, com suco. Não, é um cafezinho básico. Por quê? Porque esse cafezinho básico é a base. Se você tem a base, o resto é resto. O resto são só adaptações. Só que essas adaptações contam demais. Quem foi que perguntou aqui, meu Deus? Letras Mágicas. Essas adaptações contam demais. Eu reconheço isso. Eu tenho iniciados que eles montaram, os sacanas montaram um grupo onde eles estudaram durante tempos, hoje mais não, mas estudaram durante tempos, a questão do uso em rituais cerimoniais ligado à magia do caos. Veja, o uso de salmos em magias cerimoniais ligadas à magia do caos. Eram magias cerimoniais que utilizavam o escopo da magia do caos, mas que usavam dos salmos como base. Eles até brincando deram um termo de ordem do peixe negro, ordem alguma coisa assim, do peixe negro, alguma coisa dessa forma. Show de bola! A ideia foi maravilhosa. 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 Mas eles sabem que nós temos o nosso café com leite. Então eles que são iniciados têm acesso a alguns servidores do templo, têm acesso a alguns locais que nós criamos de forma astral. Sim, nós criamos de forma astral. As pessoas acham, e é isso que as pessoas se enganam. As pessoas acham porque é Tata Leonardo que é só um feiticeiro.
se enganam. Sim, nós criamos de forma astral locais, inclusive locais para reterem determinadas energias. Porque essas energias podem ser manipuladas e direcionadas até como defesa. Podem ser reaproveitáveis. Eu sempre digo que esses locais nós reciclamos. Nós reciclamos. Se existe ou não existe esse local, não sei. Eu preciso dizer que eu não sei. Se existir também eu não vou dizer. Mas pode haver esses locais que nós reciclamos energia. Nós limpamos a energia, por exemplo, do Letras Mágicas que está aqui, tiramos ali aquilo ali, levamos para dentro de uma esfera para reter essa energia. E sei lá, de repente, vou dar um exemplo aqui, tá? O Rick Santos que está aqui, vou dar um exemplo. O Rick Santos, de repente, sei lá, tá fazendo alguma presepada com a gente, querendo atacar e tal. A gente manda um pouquinho dessa energia que a gente tirou do Letras Mágicas. Nós prendemos dentro da esfera e liberamos. Manipulação energética. Então, sim, a gente tem o café com leite. Isso obriga a um iniciado, eles dentro da magia do caos, ele ficar preso a nós? Não. Na verdade, eu quero que eles me superem, eu quero que eu seja superado. Eu quero, na verdade, chegar a um ponto de eu sentar e dizer, ok, vamos lá, tragam minha informação que eu quero saber de coisas novas, eu quero aprender coisas novas. Porque minha velhice já chegou a tal ponto que eu já não sintetizo um livro, já não sintetizo muitas vezes um texto, porque a idade chegou para mim, gente. Então, usem de uma forma didática para que eu possa aprender, porque na hora que eu morrer, pelo menos o conhecimento eu levo. É a única coisa que eu vou levar, dentro da minha consciência, é o conhecimento. Então, digam aí para mim, vamos lá, me atualizem. Porque a cada 7 anos a gente passa por um processo de morte e de vida. Eu estava até esses dias, eu não sei aonde foi que eu assisti, foi algum local que fala sobre ciência, falando que parece que todas as células, eu nem sabia disso, gente, mas parece que todas as células com 7 anos elas se renovam todas. Elas passam por um processo que até 7 anos elas se renovam todas. Dentro da cultura Banto, você é uma nova pessoa a cada 7 anos. Ou seja, uma pessoa que tem, sei lá, 7, 14, uma pessoa que tem 48 anos não é igual a uma pessoa que tem 24 para absorver. Entende? Uma pessoa que tem 96, 99, 98 não é a mesma coisa de uma pessoa que tem 18 anos para absorver um conhecimento. Entende? Então, eu quero que se superem. A ideia é essa. A ideia não é prender a pessoa. Mas eu passo o café com leite, eu passo a base para depois não dizer assim, mas deu merda. Deu merda porque você foi incompetente. Deu merda porque você foi incompetente. Porque aqui tá como fazer fazer a base do servidor, fazer o esqueleto, fazer a persona, criar isso. Você sabe. Se você não fez é porque você é incompetente. Ou você é um incompetente. Entende? Então eu dou a base para não ter essa questão de dizer assim, não foi dado a base, eu tive que buscar. Não, você teve a base, você só quis ir um pouco além. E como nós somos família, quando você vai um pouco além e que você meio que está girando lá no universo, lá no espaço, a gente joga um gancho e te puxa de volta. Lógico, a gente dá uns tapas primeiro, né? Bate um pouquinho, porque imagina, toda hora você está aprontando e a gente tem que estar consertando suas cacas, não dá certo. Célia Makarovs, que está por cá também, boa noite, minha querida, tudo bom? Saudades, meu querido Tatal, querida, boa noite, saudades também de você. Você sumiu das lives. Mas eu entendo, aquela fase ela tinha muita treta, então eu entendo. Então, gente, tem tudo isso que tem que ser levado em conta. Entende? Isso tem que ser levado em conta. Então, vamos lá, eu vou dar o espaço para vocês de mais 10 minutinhos, para que vocês possam falar, perguntar, enfim. Eu espero ter trazido, acima de tudo, uma base de conhecimento para vocês poderem entender. A ideia aqui não é destrinchar de como se faz um servidor, quais são as técnicas utilizadas. A ideia não é isso, tá, gente? A ideia, na realidade, é fazer com que vocês entendam o que de fato é um servidor. Para que vocês entendam o que é um servidor público, o que é um servidor pessoal, um servidor criado por você. Né? Quais são as vantagens? A ideia é só essa. Eu vejo hoje todo mundo buscando querer praticar e querer trazer para si a questão de servidor. Então, assim, vai com calma, servidores públicos, vai com calma.
Tata, alimentar servidores com fluidos corporais não é muito capcioso? Não, de forma alguma. É a mesma coisa, veja, letras mágicas 888. Presta atenção, nada é verdadeiro, tudo é permitido. A base é essa. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Se você me perguntar, Tata, não é bem complicado a gente alimentar com fluidos corporais? Né? Não é uma coisa meio assim chatinha e tal? Você pode dizer isso pra mim. E eu vou te dizer. E alimentar servidores, por exemplo, com atos sacrificiais, com sacrifícios de animais? É ruim, é capcioso, é chatinho? O que você acha? E talvez a gente alimentar com reiki. Reiki. E aí muita gente pode dizer pra mim, Tata, e como é que você faz? Você pega ali e faz o chokurei em cima do sigilo? Como é? Primeiro, se você faz isso, pra mim vai estar errado. Pra mim, dentro da minha concepção. Eu tenho uma concepção quanto a isso. Eu posso até falar isso na hora que a gente falar sobre reiki. Eu acho que eu vou falar amanhã sobre reiki. Tá? O que vocês acham? Me deem um palpite aí. Talvez eu fale sobre reiki e aí a gente pode tocar nesse assunto. Mas a gente tem uma forma de fazer, onde a gente pode usar o próprio reiki para alimentar. E o reiki, ele não está carregando também um pouquinho da nossa energia? Sim, carrega. Ah, mas e se usar o ato sacrificial? Mas o ato sacrificial não tem muitas vezes a energia que está emanando da gente para imolar o animal? Ah, e se a gente fizer através de oferenda? Tudo bem. O que vai distinguir é um grau de uma coisa para o outro. A gente falar que é capcioso, ou a gente falar que é danoso, a gente falar que é feio, ou a gente falar que... Assim, gente, é limitar. Magia a gente não limita. Diferente de muita gente aí que quer limitar, dizer que, eu pratico magia, gente, mas eu não acredito. Eu pratico magia, incorporo espírito, mas não sei se espírito existe. Cara, que troço é esse, cara? Você tá em cima do muro, meu irmão. Como é que você pode ter pessoas que te seguem e você bota uma base dessa e ninguém se atenta pra isso, cara? Você, olha só como é que é o negócio. Incorpora espírito, mas não sabe se espírito não existe. Então você é um mentiroso. Você é uma mentirosa. Porque você diz incorporar espírito e não sabe se existe. Ah, não, porque eu sou prudente. Não, você é mentiroso. Você é mentiroso, você não tem domínio nem de você mesmo. Ah, porque eu fiz a magia, mas eu não sei se o outro lado existe. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, a gente limita a magia, letras. A gente não pode limitar a magia. Se é capcioso, se é danoso, se é, sabe, chatinho, se é feinho. Gente, é magia. Eu sempre digo isso, ninguém tá no calo do outro. Eu sempre entendo, quando a pessoa... Eu já tive atendimentos de pessoas chegarem pra mim e dizer, Tata, eu fiz esse servidor e eu me masturbava, e eu dizer, não há problema. Não há problema. Eu não tô aqui pra julgar. Se você se masturbava 3 vezes no dia. Eu não tô aqui pra julgar se você se masturbava 10, 15, 20, 30, 40 vezes na semana. Eu não tô aqui pra julgar. Eu tô aqui pra compreender sua situação e tentar ajudar ela. Ponto. Então, a gente acaba colocando essas questões dentro da magia. Ah, porque a amarração é feio. Cara, você sabe o que a pessoa sofreu? Você sabe o que a pessoa passou? É injusto a gente fazer esse tipo de comentário, sabe? Ah, porque fulano de tal, nossa, que pessoa negativa, tá demandando a outra. Cara, você sabe o que ela sofreu, o que aquela pessoa sofreu com aquela outra pessoa? A humilhação, o desaforo, as coisas? Porra, porque na hora que a gente, que é mago, que é magista, tá numa situação de, sabe, sinuca de bico, a gente age. Ah, não, eu deixo pela lei do universo. Mentira. Mentira, age. Age sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe, letras?
Não limita a magia. Não limita. Agora, se a sua ética diz que é capcioso, se a sua ética diz... Deixa eu só baixar aqui. Se sua ética diz que não é legal, pô, tranquilo. A gente vai respeitar. A gente vai respeitar. Tá tranquilo. Não há problema quanto a isso. Eu acho que você tem... Você tem que trazer sua ética. Veja só. Você tem que trazer a sua ética à frente. Porque a sua ética faz parte do que você acredita. Entende? Se é capcioso, mas isso não é enganador, isso não é chatinho, não é uma coisa feinha. Cara, a gente que está limitando a magia. A gente que está limitando. Você acha que seria... Bota aí, vai. Seria, digamos, malicioso usar... Aí é que está o grande lance. Como você enxerga. Você pode chegar e falar assim... Tatá, essa questão de usar do sexo para fazer a magia, né? Usar a magia sexual para rituais, não é esperteza demais de uma pessoa? Vai vendo a pergunta. Vou determinar ela de forma bem prática. Aí eu vou dizer para você, cara, se as duas pessoas se combinarem e se acertarem a fazer de forma profissional, azar delas. Problema delas. Agora, a gente está limitando esse ato de rito sexual, de duas pessoas. E dentro da magia do caos existe a questão de uma pessoa fazer somente. Entende? Existe a questão de uma pessoa fazer somente. Então, muitas vezes, se é danoso, se é fanfarrão essa situação, a forma de fazer... Eu não estou para julgar. Eu não faço dessa forma. Eu não ajo dessa forma. Para fazer um servidor, tem que usar da magia sexual, do ato sexual, da gnose orgásmica. Eu não faço. Principalmente hoje que eu tenho, por exemplo, a questão do reiki. Eu sou mestre reiki, então 3A. Para mim tá tranquilo. Entende? Eu não tenho